Ninguém nunca te contou isso direito. E talvez por isso você tenha crescido com medo, ou com desconfiança, ou repetindo coisas que ouviu, sem nunca ter parado para sentir. Mas hoje, antes de qualquer conceito, eu preciso te fazer uma pergunta. E ela é séria. Quem você acha que Exu é? Foi algo que você aprendeu, ou algo que te ensinaram a temer? Porque existe uma diferença brutal entre conhecimento e programação. E Exu é, talvez, a entidade mais mal compreendida da história espiritual do Brasil. A noite em que tudo começou era noite, não uma noite comum, mas aquela noite silenciosa, pesada, em que o mundo parece parar só para você escutar a si mesmo. Um homem caminhava sozinho por uma estrada de terra, coração apertado, vida travada, pedidos feitos, orações repetidas, promessas quebradas. Ele tinha fé, mas nada andava. Já tinha ido a igrejas, já tinha ouvido conselhos, já tinha pedido luz, proteção, resposta, mas os caminhos continuavam fechados, até que ele parou. Naquele ponto onde nenhum caminho era reto, onde tudo se cruzava, onde nenhuma direção parecia segura, uma encruzilhada. E ali, pela primeira vez na vida, ele não pediu nada. Ele só disse: se existe alguém que vê a verdade, que me mostre onde eu estou errando. E foi ali que Exu começou a agir. Exu não chega para agradar. Isso é o primeiro choque que quase ninguém está preparado para ouvir. Exu não chega para confortar o ego. Exu chega para revelar a verdade. Enquanto muita gente procura espiritualidade para fugir da própria responsabilidade, Exu surge para perguntar: você quer mesmo caminhar ou só quer que alguém carregue você? Porque Exu não anda no lugar de ninguém. Ele abre caminhos, sim, mas só para quem se move. O maior erro sobre Exu. O erro começa quando as pessoas tentam colocar Exu em caixinhas morais simples. Exu é bom ou mal? Exu é luz ou trevas? Exu faz o bem ou faz o mal? Essas perguntas revelam mais sobre quem pergunta do que sobre Exu. Exu não é moralista, ele é justo dentro da lei espiritual. E a lei é simples, mas dura. Toda incoerência cobra um preço. Exu não pune, ele não sustenta mentira. Por que tanta gente tem medo de Exu? Porque Exu não aceita teatro espiritual. Ele não aceita discurso bonito com atitude vazia. Não aceita fé que só aparece quando a dor aperta. Não aceita promessa feita da boca para fora. Exu observa comportamento, não palavras. Você pode acender vela, pode rezar bonito, pode repetir pontos. Mas se sua postura é torta, o caminho continua torto. E é por isso que muitos dizem: pedi tanto e nada aconteceu. Não é que nada aconteceu, é que Exu respondeu com silêncio. E o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais dura. Exu é o guardião do limiar na Umbanda consciente. Exu é guardião. Guardião do quê? Dos caminhos, das escolhas, dos limites, da passagem entre o que você é e o que você quer se tornar. Exu fica na porta, e toda porta só se abre quando há permissão. Mas aqui está algo que poucos entendem. A permissão não vem do céu, ela vem da sua postura. Exu e a vida material, o assunto que muitos evitam. Existe uma mentira espiritual muito confortável. A ideia de que espiritualidade não tem nada a ver com dinheiro, trabalho, decisões, escolhas e consequência. Exu desmonta isso com uma pergunta simples: como está sua disciplina? Como você trata suas responsabilidades? Você honra o que recebe? Exu não separa espiritual e material. Ele liga os dois. Porque não existe caminho espiritual firme em uma vida material desorganizada. Quem Exu protege de verdade? Essa parte quase ninguém fala. Exu não protege quem se vitimiza o tempo todo, não protege quem terceiriza a culpa, não protege quem só reclama. Exu protege quem assume seus erros, corrige rota, age com verdade, aprende com as quedas, não se esconde atrás da fé para evitar mudança, e isso assusta, porque exige maturidade.
A frase que muda tudo, um velho ensinamento de terreiro diz: Exu não atrapalha a vida de ninguém, ele apenas acelera o encontro com as consequências. Quando você entende isso, o medo some, e no lugar do medo, nasce respeito. Mas agora vem a parte mais importante, e talvez a mais desconfortável. Existem atitudes que fecham caminhos mesmo com Exu presente. Existem comportamentos que afastam proteção sem nenhum ataque espiritual. E no próximo capítulo você vai entender. Por que algumas pessoas frequentam terreiro, fazem firmeza, mas continuam travadas? Qual é o erro silencioso que Exu não tolera e como mudar isso de forma prática? Mas só continua quem estiver disposto a ouvir a verdade, não a versão confortável. O guardião que não negocia com a sua mentira. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Porque quem não está pronto, normalmente para na primeira parte. Mas agora eu preciso te avisar com clareza e respeito. A partir daqui, Exu não ensina mais com metáforas suaves. Ele ensina com realidade. O momento em que Exu para de ajudar, existe um ponto invisível e quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Não é quando você erra, não é quando você cai, não é quando você falha. Exu não abandona quem erra. Exu se afasta quando a pessoa se apega ao erro e passa a chamar isso de jeito de ser. Esse é o divisor de águas. A diferença entre queda e postura. Na Umbanda consciente, existe uma verdade que assusta. Todo mundo cai. Nem todo mundo levanta diferente. Exu observa o que você faz depois da queda. Você aprende ou repete? Você assume ou justifica? Você corrige ou culpa o mundo? Porque para Exu não existe discurso espiritual mais vazio do que esse. Eu sou assim mesmo. Essa frase fecha mais caminhos do que qualquer trabalho mal feito. Exu não discute com o seu auto-engano. Enquanto muitas linhas acolhem, curam e sustentam, Exu confronta. Não com violência, mas com verdade. Ele não discute com a sua mentira interna. Ele simplesmente para de sustentar o caminho. E aí a pessoa diz: minha vida travou. Nada flui. Parece que perdi proteção. Não perdeu proteção, perdeu coerência. A história do homem que pediu demais. Havia um homem que toda semana fazia pedidos. Pedia dinheiro, pedia prosperidade, pedia caminho aberto, mas não organizava a própria vida, não cumpria acordos, não honrava horários, não respeitava limites. Um dia, em silêncio, Exu respondeu, não com palavras, mas com espelho. Tudo começou a atrasar. Tudo começou a cobrar, tudo começou a exigir postura. E o homem reclamou. Exu virou contra mim, não virou. Exu apenas disse sem dizer. Você não pode pedir avanço vivendo em desordem. Exu não é pressa, é tempo certo. Outra mentira comum. Exu resolve rápido. Exu resolve certo. Rápido só quando a pessoa já está alinhada. Quando não está, Exu usa o tempo como ferramenta de ensino, porque às vezes o maior aprendizado não é ganhar, é aprender a sustentar quando ganhar. O silêncio de Exu é uma prova. Quando Exu silencia, ele não está ausente, ele está observando. Observando se você vai. Corrigir sem ser cobrado. Ajustar sem reclamar. Mudar sem barganhar. Evoluir sem anunciar. Porque quem só muda quando perde, ainda não entendeu a lição. O maior medo de quem não quer crescer. Exu assusta porque ele tira a pessoa de 3 lugares confortáveis. 1. Da vitimização. 2. Da espiritualidade de aparência. 3. Da fé sem responsabilidade. Por isso, tanta gente prefere acreditar em versões distorcidas. Porque um Exu mal interpretado é menos ameaçador do que um Exu verdadeiro. Exu e a lei do retorno imediato. Uma coisa precisa ficar clara. Exu não cria o problema, ele acelera o retorno.
Você planta desordem, colhe cobrança. Você planta mentira, colhe bloqueio. Você planta verdade, colhe passagem. E tudo isso acontece na vida real, no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro, nas oportunidades. Quem Exu caminha junto. Exu caminha com quem entende uma coisa simples. Espiritualidade não é pedir menos problemas, é se tornar maior do que eles. Por isso, Exu anda com quem assume escolhas, sustenta a palavra, aprende rápido, não foge da própria sombra. Quer crescer, não apenas receber. Agora, a pergunta que muda tudo: se Exu não fecha caminhos por capricho, se ele não pune, se ele não abandona, o que então realmente fecha os caminhos de uma pessoa? No próximo capítulo, você vai entender as 3 atitudes silenciosas que afastam Exu. O comportamento que parece inofensivo, mas bloqueia tudo, e por que muita gente confunde ataque espiritual com consequência pessoal. E aviso desde já: essa parte costuma mexer com quem ainda não quer se responsabilizar. As 3 atitudes que fecham caminhos, mesmo com fé. Existe uma verdade que raramente é dita em voz alta dentro da espiritualidade. Nem todo caminho fechado é ataque espiritual. Muitos são autobloqueios. E Exu vê isso antes de qualquer outro. O erro mais comum de todos. Quando a vida trava, a maioria das pessoas procura algo externo. Alguém que fez algo. Inveja, olho grande, demanda, energia pesada, trabalho mal feito. Mas Exu observa outra coisa. Ele pergunta em silêncio: o que essa pessoa está fazendo todos os dias, que contradiz o que ela pede? E aqui começa o desconforto. Atitude 1. Pedir o que não se sustenta. Essa é a primeira atitude que fecha caminhos. A pessoa pede crescimento, mas não sustenta rotina. Pede prosperidade, mas vive em desorganização. Pede proteção, mas se coloca em risco o tempo todo. Pede oportunidade, mas não se prepara. Exu não barra o pedido, ele barra a incoerência. Porque abrir caminho para quem não sustenta é empurrar alguém para a própria queda. Exu não te nega, ele te prepara. Quando Exu segura algo, não é castigo, é contenção. É como um guardião dizendo: se eu te entregar agora, isso te quebra. Mas muita gente interpreta espera como rejeição. E aí nasce a reclamação. Atitude 2. Espiritualidade de terceirização. Essa é silenciosa e extremamente comum. É quando a pessoa acredita que tudo é espiritual, menos as próprias escolhas. Ela erra, mas diz que foi energia. Falha, mas diz que foi inveja. Não se organiza, mas diz que é demanda. Exu não trabalha assim. Ele respeita a espiritualidade, mas exige responsabilidade pessoal. Quando a pessoa tenta terceirizar tudo para o plano espiritual, Exu se afasta. Não por raiva, mas porque ali não há aprendizado. Exu não anda com quem foge de si. Existe um ponto em que Exu simplesmente observa. Ele deixa a vida ensinar. E a vida ensina duro, porque ninguém cresce espiritualizando desculpa. Atitude 3. Fé sem movimento. Essa é talvez a mais dolorosa de aceitar. A pessoa acredita, mas não age. Reza, mas não muda. Pede, mas não se posiciona. Espera, mas não caminha. E Exu responde com silêncio, porque Exu rege o movimento. Onde não há ação, não há Exu. A frase que Exu não suporta. Existe uma frase que espiritualmente pesa muito. Quando for da vontade de Deus, dita não com fé, mas como fuga. Porque Exu trabalha com vontade, plais atitude. Vontade sem ação é só desejo, e desejo não abre caminho. O conforto que mata a evolução. Muita gente prefere acreditar que está sendo atacada do que admitir que precisa mudar postura. Porque mudar dói, assumir cansa, evoluir exige esforço. Exu não tira isso de você, ele apenas mostra. Exu e o espelho. Exu é espelho.
Ele não cria quem você é, ele revela. Se sua vida está travada, Exu não pergunta: quem fez isso com você? Ele pergunta: o que você está sustentando? A verdade que separa quem avança de quem repete. Quem entende Exu começa a perceber. Caminho aberto exige constância, proteção exige postura, crescimento exige verdade, espiritualidade exige maturidade. Quem não entende, repete ciclos. E agora, o ponto mais sensível. Existe algo que quase ninguém fala, mas que define tudo. Exu se afasta quando a pessoa prefere estar certa do que estar alinhada. E isso explica por que alguns frequentam terreiro por anos e continuam no mesmo lugar. Mas agora vem algo ainda mais profundo. Qual é a verdadeira função de Exu na Umbanda? Porque ele é o primeiro a ser saudado e porque sem Exu nenhuma outra linha atua plenamente. Isso muda completamente a forma como você vê a espiritualidade. Porque Exu é o primeiro a ser saudado. Existe um fundamento tão antigo quanto verdadeiro. Sem Exu, nada começa. Sem Exu, nada passa. Sem Exu, nada se sustenta. E isso não é hierarquia de poder. É função espiritual. O erro de quem não entende Exu. Muita gente acha que Exu é o último recurso, que só se chama Exu quando tudo deu errado. Na Umbanda consciente, isso é o oposto da verdade. Exu é o primeiro, porque Exu não vem resolver o problema final, ele vem autorizar o processo. Exu é o senhor do entre o pedido e a resposta, entre a intenção e a realização, entre o mundo espiritual e a vida material. Existe um espaço invisível. Esse espaço é o limiar. E Exu é o guardião desse lugar. Nada cruza esse portal sem coerência. Por isso, Exu é saudado primeiro. Quando Exu é saudado primeiro, a espiritualidade está dizendo: estamos prontos para agir com verdade, estamos abertos à correção, assumimos responsabilidade pelo que pedimos. Não é ritual vazio, é alinhamento. Quando Exu não é considerado, o que acontece? Trabalhos não firmam, pedidos não sustentam, caminhos até abrem, mas fecham logo depois, porque passou algo que não estava pronto para passar. Exu não é o caminho, ele é a chave. Aqui está um ensinamento profundo. Exu não anda por você. Ele destranca a porta. Quem não caminha depois, continua do mesmo lado. E aí vem a frustração. Mas Exu não falhou. A pessoa é que não atravessou. A história do portão aberto. Uma mulher pediu muito por uma mudança. Quando finalmente a oportunidade apareceu, ela hesitou. Medo de errar, medo de perder, medo de sair do conhecido. O caminho abriu, mas ela não passou. Depois disse: Exu fechou meu caminho. Não fechou. Exu abriu. Ela recuou. Exu trabalha com decisão. Exu respeita quem decide, mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que seja arriscada, mesmo que exija mudança. O que Exu não sustenta é indecisão crônica, porque indecisão é um pedido contraditório. Exu e o livre-arbítrio. Exu respeita profundamente o livre-arbítrio, por isso ele não empurra, não obriga, não invade, ele mostra o caminho. Atravessar é escolha sua. Porque algumas pessoas perdem, Exu não perdem, elas se afastam do próprio movimento. Quando a pessoa para de agir, para de corrigir, para de aprender, para de assumir, Exu para de atuar. Porque onde não há movimento, não há Exu. Exu é ordem em movimento. Exu não é bagunça, ele é ordem dinâmica. Ele organiza o caos para quem aceita se organizar por dentro. Por isso ele incomoda. Porque ele não muda o mundo sem mudar a pessoa. A virada de consciência. Quando alguém entende Exu de verdade, algo muda, para de pedir menos problemas. Começa a pedir mais maturidade, para de pedir atalhos. Começa a pedir estrutura, e aí os caminhos começam a responder. Mas ainda falta algo essencial. Exu não trabalha sozinho. Existe uma hierarquia de função espiritual.
e Exu ocupa um lugar específico, nem acima nem abaixo. No próximo capítulo, você vai entender a relação de Exu com as outras linhas. Por que confundir função gera medo e como isso distorce a visão espiritual de muita gente. Exu não está acima nem abaixo, ele está no lugar certo. Existe um erro que confunde gerações inteiras: colocar Exu como inferior ou colocar Exu como absoluto. As duas visões estão erradas, e essa confusão é uma das maiores causas de medo, exagero e desinformação espiritual. Exu não compete com ninguém. Na Umbanda verdadeira, não existe disputa entre linhas. Oxalá não manda em Exu. Exu não desobedece Orixá. Caboclos não anulam Exu. Pretos velhos não brigam com Exu. Cada linha cumpre uma função. Confundir função é como pedir para o coração pensar ou para os olhos respirarem. Qual é a função de Exu? Exu cuida do campo, do ambiente, da passagem, da comunicação entre planos, do que entra e do que sai, enquanto outras linhas curam, orientam, aconselham, sustentam. Exu organiza o fluxo para que tudo isso possa acontecer. Sem fluxo, não há trabalho. Por isso, Exu não faz o que outros fazem. Muita gente se frustra porque espera de Exu algo que não é função dele. Exu não vem para fazer carinho emocional, substituir responsabilidade, resolver drama interno. Exu vem para colocar a vida em movimento. E movimento nem sempre é confortável. O medo nasce da confusão. Quando a pessoa não entende função, ela cria fantasia, e fantasia vira medo. Exu vira ameaça, Exu vira barganha, Exu vira exagero. Mas Exu verdadeiro é simples, direto e objetivo. Quem convive com Exu de verdade aprende rápido. Não complique o que é fundamento. Exu e as outras linhas. Quando Exu está firme, o caboclo consegue orientar com clareza, o preto velho consegue ensinar com calma, o orixá consegue sustentar o caminho, a casa espiritual fica protegida. Quando Exu é ignorado ou mal compreendido, comunicação falha, trabalhos não sustentam, pessoas se confundem, energia fica instável. Não é castigo, é desorganização. Exu não age por emoção. Essa parte é importante. Exu não se ofende, não se magoa, não age por orgulho. Quem age por emoção é gente. Exu age por lei. Por isso ele não reage a bajulação, medo ou exagero. Ele responde à postura. O respeito verdadeiro. Respeitar Exu não é ter medo, não é exagerar, não é idolatrar. Respeitar Exu é ser verdadeiro, cumprir o que promete, agir com clareza, não usar espiritualidade como desculpa. Isso é mais forte do que qualquer oferenda vazia. A casa que entende Exu prospera. Terreiros que entendem Exu funcionam com ordem, têm proteção firme, têm trabalho limpo, têm crescimento sustentável. Casas que distorcem Exu, vivem em conflito, geram medo, criam dependência, confundem as pessoas. Exu não compactua com isso. O ponto de virada interna. Quando alguém entende o lugar de Exu, algo muda dentro. Para de temer, para de exagerar, para de barganhar. Começa a agir com maturidade e a espiritualidade responde. Se Exu é guardião do campo, se ele cuida da passagem, se ele organiza o fluxo, o que acontece quando a pessoa vive em conflito interno constante? No próximo capítulo, você vai entender por que conflito interno trava caminho externo, como Exu responde à incoerência emocional e por que muitas vidas ficam repetindo o mesmo ciclo. O conflito interno que fecha caminhos externos. Existe uma frase antiga, passada de boca em boca nos terreiros mais silenciosos. Não existe caminho aberto para quem está dividido por dentro. E Exu sabe disso melhor do que ninguém. O inimigo que quase ninguém enxerga. A maioria das pessoas acredita que o problema está fora, no trabalho, no dinheiro, nas pessoas, na espiritualidade. Mas Exu observa outra coisa.
Contradição interna constante. Querer avançar e, ao mesmo tempo, ter medo de mudar. Pedir prosperidade e se sentir culpado por crescer. Buscar espiritualidade, mas resistir à disciplina. Esse conflito cria ruído, e onde há ruído, Exu não sustenta fluxo. Exu não lida com duplicidade. Essa é uma verdade dura. Exu não caminha com duplicidade, não porque ele pune, mas porque duplicidade não tem direção. É como tentar andar para frente com um pé travando atrás. A pessoa se cansa e diz que a vida travou. A vida repetindo o mesmo ciclo. Você já percebeu como algumas histórias se repetem? Troca de trabalho, mas o problema volta. Muda de relacionamento, mas o padrão é o mesmo. Muda de casa, mas a sensação continua. Exu observa isso e diz em silêncio: o caminho mudou, a postura não. Exu e a verdade que não se diz em voz alta. Muita gente quer mudança sem desconforto, mas Exu ensina algo simples. Toda mudança verdadeira gera atrito interno primeiro. Quem foge desse atrito, foge do crescimento. E Exu não persegue quem foge. Ele apenas não acompanha. O silêncio que ensina mais que palavras. Quando Exu silencia diante do conflito interno, ele está dando tempo. Tempo para a pessoa se ouvir. Tempo para escolher. Tempo para alinhar. Mas o tempo não é infinito. Quando a pessoa insiste na divisão, a vida começa a apertar. Não por castigo, mas para forçar definição. Exu exige posicionamento. Exu não exige perfeição, exige posição. Errar sabendo para onde está indo é melhor do que ficar parado tentando não errar. Quem decide, Exu acompanha. Quem hesita sempre, Exu observa de longe. O medo que trava tudo. Existe um medo muito específico que Exu enfrenta. O medo de assumir quem você realmente é. Porque assumir traz responsabilidade, traz escolha, traz consequência. E Exu trabalha exatamente com consequência. Quando tudo parece travado, Exu pergunta: você quer mudar ou quer que a vida mude sem você mudar? Essa pergunta separa quem avança de quem repete. O momento da virada, quando a pessoa finalmente decide parar de se sabotar, alinhar discurso e atitude, sustentar a própria escolha. Algo muda no campo. Não é mágico, é coerente, e Exu volta a atuar. Mas ainda falta algo fundamental. Porque mesmo quem decide, mesmo quem alinha, mesmo quem age, pode continuar travado se não entender uma coisa essencial. Exu trabalha com limites, e muita gente não respeita limites, nem os próprios. No próximo capítulo, você vai entender por que ultrapassar limites fecha caminhos, como Exu ensina através de perdas e a diferença entre insistir e forçar. Quando o Exu freia para não te quebrar, existe uma diferença que muda tudo na vida espiritual. Insistir, forçar. A maioria das pessoas confunde as duas coisas. E Exu não confunde. O limite não é castigo. Quando algo trava de repente, muita gente pensa: perdi proteção. Exu se afastou. Algo deu errado espiritualmente. Mas muitas vezes o que aconteceu foi o oposto. Exu percebeu que o próximo passo quebraria você e freou. Exu é guardião de limite. Exu não é só o que abre caminho. Ele é o que impede passagem perigosa, porque nem todo sim é evolução, e nem todo não é atraso. Exu trabalha com o tempo certo e estrutura suficiente. Quando a pessoa ignora sinais, ignora limites e força passagem, Exu faz algo que dói. Ele deixa a consequência ensinar. A história de quem não quis ouvir: havia alguém que queria muito avançar. Avisos surgiram, cansaço, conflitos, perdas pequenas, mas a pessoa dizia: é só um teste, é inveja, é ataque, e continuava forçando. Quando a queda veio, foi grande. Depois disse: Exu me abandonou. Não abandonou. Exu avisou. A pessoa ignorou. A função das perdas. Essa parte é difícil de aceitar.
Algumas perdas são proteção disfarçada. Exu não protege só dando. Às vezes, ele protege tirando. Tira algo que te ilude, tira algo que te prende, tira algo que te desorganiza. Mas quem não entende, chama isso de azar. Exu ensina limite por experiência. Exu não gosta de discurso longo. Ele prefere experiência curta e clara. Por isso, quando a pessoa ultrapassa limite repetidamente, Exu permite que a vida mostre até onde dá, onde quebra, o que custa caro demais, não por crueldade, mas por aprendizado. Insistência vezes força. Aqui está a diferença real. Insistir é agir com constância, respeito e ajuste. Forçar é ignorar sinal, limite e preparo. Exu sustenta quem insiste. Exu freia quem força. E quem insiste aprende com menos dor. Exu e o orgulho espiritual. Existe um orgulho silencioso que trava tudo. Eu sei o que estou fazendo. Isso não se aplica a mim. Comigo é diferente. Exu respeita livre-arbítrio, mas não protege a arrogância. Quando o orgulho cresce, a proteção diminui. Não por punição, por coerência. O freio que salva muitos só entendem Exu depois de um freio, depois de uma perda, depois de uma queda, depois de um não doloroso. E aí dizem, ainda bem que não fui adiante. Esse ainda bem é Exu atuando. A maturidade que Exu espera. Exu espera que a pessoa aprenda a perguntar: isso é vontade ou fuga? Isso é crescimento ou vaidade? Isso é insistência ou força? Quem aprende a fazer essas perguntas quase não precisa mais de freio. Mas a história ainda não terminou, porque existe algo ainda mais profundo. O que acontece quando a pessoa aprende com Exu? Como Exu age quando há maturidade? E por que alguns caminhos passam a fluir com naturalidade? No próximo capítulo você vai ver. Exu como aliado constante. Exu abrindo caminhos sem conflito. Exu caminhando junto, não empurrando nem freando. Quando Exu caminha ao seu lado, existe um momento silencioso na vida espiritual em que tudo muda. Mas quase ninguém percebe quando acontece. Não há trovão, não há aviso, não há espetáculo, apenas menos resistência. E isso é sinal de que Exu voltou a caminhar com você. Quando a luta diminui, as coisas não ficam perfeitas, mas ficam menos pesadas. Os atrasos diminuem. Os conflitos se resolvem mais rápido. As decisões ficam mais claras, não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou alinhado. Exu não remove desafios, ele remove desnecessário. Exu não carrega, ele acompanha. Aqui está uma virada de consciência. Exu não te empurra para frente. Ele anda do seu lado enquanto você caminha. Quando a pessoa amadurece, Exu deixa de ser teste e vira parceria espiritual. Mas parceria exige algo simples e raro: consistência. O dia em que você para de pedir tanto, quando Exu está junto, a pessoa muda o jeito de rezar. Para de pedir o tempo todo, para de implorar, para de barganhar. Começa a agradecer enquanto faz. Começa a agir enquanto confia. Começa a corrigir sem drama. E isso muda tudo. Exu age no cotidiano. Exu não vive só no ritual. Ele está na decisão que você toma e sustenta, no limite que você respeita, na palavra que você cumpre, no não que você aprende a dizer. Por isso, quem só procura Exu no desespero raramente sente sua presença constante. A proteção que não faz barulho. Quando Exu caminha junto, muita coisa nem chega. Problemas se resolvem antes. Conflitos não se formam. Situações estranhas se afastam. E a pessoa nem percebe. Porque a melhor proteção é aquela que não vira história. Exu e a confiança madura. Existe uma confiança que Exu respeita muito. A confiança sem pressa. Quem confia não força. Quem confia não dramatiza. Quem confia não provoca a própria queda. E Exu responde abrindo caminho com naturalidade. O sinal mais claro de que Exu está com você não é visão, não é arrepio, não é medo. É isso.
você para de repetir os mesmos erros. Quando isso acontece, Exu sorri em silêncio, porque o aprendizado aconteceu. A vida flui, mas exige atenção. Mesmo caminhando junto, Exu não vira muleta, ele continua observando postura, continua cobrando coerência, continua respeitando o livre-arbítrio. A diferença é que agora você escuta antes de cair. O preparo para o último ensinamento, porque existe um último ponto, talvez o mais importante de todos. Exu não é fim de caminho. Ele é início constante, e quem entende isso não para de evoluir. No próximo capítulo você vai entender o maior ensinamento de Exu, o que Exu espera no final das contas, e como carregar esse aprendizado para o resto da vida. O maior ensinamento de Exu. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez espere algo grandioso, uma revelação complexa, um segredo oculto. Mas o maior ensinamento de Exu é simples e, por isso mesmo, difícil de sustentar. Exu ensina a viver com consciência. Exu não quer dependência. Isso é fundamental entender. Exu não quer que você dependa dele, não quer que você viva pedindo permissão, não quer que você tenha medo de errar. Exu quer que você aprenda. Porque quando você aprende, você não precisa mais tropeçar no mesmo lugar. A maturidade que Exu busca. Depois de toda cobrança, freio, espelho e correção, Exu espera uma coisa: autonomia consciente, não autonomia arrogante, não independência rebelde, mas a capacidade de perceber antes de errar, ajustar antes de cair, escolher antes de perder, respeitar limites, sem precisar de dor. Quando isso acontece, Exu sabe, o ensinamento ficou. Exu não some, ele muda de lugar. Muita gente acha que quando a vida entra em ordem, Exu se afasta. Não se afasta. Ele apenas deixa de ficar na frente e passa a caminhar ao lado, ou um passo atrás, como um guardião que confia. O dia em que você para de culpar, existe um dia específico em que a pessoa percebe: isso não é ataque, isso é escolha, isso é consequência, isso é aprendizado. Nesse dia, Exu sorri em silêncio, porque quem entende isso não precisa mais de choque. A espiritualidade que funciona na vida real. Exu não ensina frases bonitas para repetir. Ele ensina a organizar a vida, honrar compromissos, sustentar decisões, viver com verdade, e isso transforma tudo. Porque espiritualidade que não melhora a vida material ainda não virou prática. Quando o ensinamento de Exu é integrado, algo muda. Ciclos param de se repetir, dores param de voltar, iguais erros deixam de ser automáticos. A pessoa continua humana, mas deixa de ser inconsciente. O presente final de Exu. O maior presente que Exu entrega não é caminho aberto. É discernimento. Discernimento para saber quando avançar, quando parar, quando insistir, quando soltar. Quem tem isso quase nunca perde. Mas a história ainda precisa fechar, falta apenas uma coisa. O fechamento que não é encerramento, mas continuação de consciência. No próximo e último capítulo você vai entender o que Exu realmente espera de quem aprendeu como honrar Exu no dia a dia, sem exagero, sem medo. E porque Exu não é fim de jornada, é vigilância viva. Exu não quer ser temido, quer ser honrado. Depois de tudo o que foi dito, ouvido e sentido, fica uma pergunta simples, mas definitiva. O que Exu espera de quem entendeu? A resposta não está em rituais complexos, nem em medo, nem em exagero. Está na vida. Exu não pede palco. Exu não quer destaque, não quer espetáculo, não quer teatralidade. Ele trabalha melhor no silêncio da coerência. Quando a pessoa entende Exu, ela para de anunciar fé e começa a vivê-la. Como honrar Exu no dia a dia de verdade. Honrar Exu não é falar o nome dele o tempo todo. É agir de forma que ele não precise frear você. Honra Exu quem,
Cumpre palavra, respeita limites, assume erros, corrige rápido, não se vitimiza, não força passagem, não mente para si. Isso vale mais do que qualquer gesto vazio. Exu observa o que ninguém vê. Exu observa como você trata quem não pode te ajudar, como você reage quando ninguém está olhando, como você se posiciona quando é difícil, como você age quando poderia se esconder, porque caráter é espiritualidade em movimento. Exu não anda com aparência, uma verdade definitiva. Exu não sustenta personagem. Quem vive de imagem espiritual, cedo ou tarde, perde o chão. Quem vive de verdade, mesmo em silêncio, caminha firme. O maior respeito a Exu. O maior respeito a Exu é não precisar culpar ninguém quando algo dá errado. É perguntar: o que isso está me ensinando? Onde preciso ajustar? Que postura isso está pedindo? Quem faz isso, raramente cai duas vezes no mesmo lugar. Exu como vigilância viva. Exu não vai embora, ele permanece como consciência alerta, limite, discernimento. Ele se manifesta quando você pensa em forçar, quando cogita mentir, quando quer fugir. E se você escuta, o caminho segue. A frase que fecha tudo, existe um ensinamento que resume Exu inteiro. Exu não muda o destino de ninguém. Ele ensina a pessoa a não se perder no próprio caminho. Quem entende isso não precisa de medo, precisa de postura. O que fica com você? Se essa história cumpriu o propósito, algo ficou diferente aí dentro. Talvez você entenda seus travamentos com mais clareza, pare de terceirizar culpa, respeite seus próprios limites, caminhe com mais consciência. Isso é Exu trabalhando, sem barulho, sem ameaça, sem fantasia. O encerramento que é um início. Se você chegou até aqui, Exu já falou com você, não em voz, mas em entendimento. Agora, a pergunta final não é espiritual, é prática. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Porque Exu abre caminhos, mas quem caminha é você. Laroye Exu, que seus caminhos sejam firmes e que sua postura sustente o que você pede. Se inscreva no canal se gostou, compartilha e comenta aqui o que aprendeu hoje.